Nessa aula, a gente vai falar sobre como fazer a apresentação, o resumo e a sinopse do seu projeto. Em alguns editais, você não precisa colocar o resumo ou a sinopse, porque ele já está dentro, já está contido na apresentação. Em outros, você precisa colocar em campos separados. Tudo vai depender do que seu edital pede, então a gente vai estar preparado para fazer de todas as formas. Na apresentação, a gente vai pensar que é um grande resumo do seu projeto. Então, ele vai ter que conter todas as informações de uma maneira resumida, então não precisa detalhar, até mesmo porque muitos campos, muitas informações que você vai citar ali, tem um campo específico, então não tem por que você descrever tudo ali, nem vai caber, tem um limite de caracteres e depois repetir no campo específico. Então, ali você vai apenas citar aquela ação, como a democratização de acesso, medidas de acessibilidade, a quantidade de ingressos, por exemplo, de um espetáculo. Você vai ter um campo do plano de distribuição detalhando quantos ingressos, quantos dias, etc. Mas ali você vai dizer a sua temporada. De maneira resumida, você vai falar sobre todos os produtos e todas as ações que o seu projeto contempla. A gente tem que pensar sempre que a apresentação é o primeiro texto que o parecerista vai ler. Então, é o primeiro contato que ele tem com o seu projeto. Esse é o momento da gente ganhar esse cara. A gente não pode já, no começo, deixar ele confuso. Ele tem que ter essas informações de uma maneira clara, acessível, fácil, gostosa de ler. Não adianta chegar com poesia, com uma coisa só entende quem viu. Não, tem que entender lendo. E é isso. E tem que entender sem precisar voltar. Leu, entendeu. Então, a gente vai fazer aqui uma lista de perguntas, um mapa do que a gente precisa ter. Você vai pensar o que é o seu projeto, quais são os produtos que ele contempla, sendo o produto principal o nosso carro-chefe, digamos assim. Então, o meu projeto contempla a realização de um espetáculo, por exemplo, e aí eu vou, desse espetáculo, vou fazer a publicação de uma dramaturgia. Então, esse é meu produto secundário. Eu vou publicar a dramaturgia do espetáculo em um formato de livro. Então, esse é o meu projeto. Tenho a realização de uma temporada, a produção de um espetáculo, a realização de uma temporada e a publicação de um livro com a tiragem X cópias. Tenho como medida de contrapartida social tal ação e tenho aí como medida de acessibilidade, intérprete de Libras, todas as quintas-feiras da temporada de espetáculo, por exemplo. Serão 16 apresentações de quinta a domingo, vamos dizer aí às 8 horas, com exceção de domingo às 7. Você está citando tudo isso na apresentação. Vai colocar a classificação indicativa. Se você não tem um campo específico para sinopse, você cita aqui já um pouco da história, você pode citar algumas referências. Se você tem uma trajetória relevante, por exemplo, o espetáculo é uma trilogia, tem continuidade, ou é uma continuidade de um trabalho de um grupo, uma pesquisa da direção, da dramaturga, do dramaturgo, enfim, você pode citar isso aí na sua apresentação. Você pode descrever um pouco mais detalhadamente os produtos. Se não houver um campo específico, como, por exemplo, a Lei Rouanet tem campos para outras informações do produto, etc., você já coloca aqui na apresentação. Se você não tem campo para isso, esse é o momento, é na apresentação. Aí a gente vai falar também quando o seu espetáculo acontece, ou o seu produto, o seu projeto. É importante sobre a data não é dizer exatamente no dia. Por exemplo, vai acontecer no dia 8 de fevereiro de 2026 no teatro tal. Não, o projeto vai ser realizado no segundo semestre de 2026, no primeiro semestre. Então, você tem uma noção, até porque você não vai ter um controle preciso de dias. Você vai ter um controle de realização. Então, citar de uma maneira mais global, de uma forma coerente com o edital. Se ele é um edital emergencial que está te pedindo para realizar ali no ano seguinte, não adianta você citar que vai acontecer dali 2 anos, porque aí já entende-se que você nem entendeu o edital. Então, é importante ter isso em mente também. Você vai falar também onde acontece, não necessariamente precisa acontecer naquele lugar. Digo, se você cita uma cidade, uma localidade, eu vou colocar aqui uma turnê, vou excursionar por tais cidades. Tudo bem. Aí sim, mas digamos que eu citei que vai acontecer no Guairinha. E aí chegou lá na execução do meu espetáculo, do meu projeto, e o Guairinha não tem pauta, ele não pode me receber na data de realização, ou o Guairinha está em reforma, está fechado, não vou poder fazer lá.
É o fim do mundo? Não, você vai mudar para um teatro que faça sentido. Se tem ali 670 lugares, você vai pegar um teatro de um porte semelhante, não vai mudar por novelas que tem 90 lugares, entende? Então, é essa coerência que se espera, mas não significa que você com certeza vai realizar naquele lugar. Até porque quando você envia e você tem, por exemplo, um termo de ciência, o próprio termo de ciência diz: não é obrigatório, não garantimos que essa data vai ser assegurada para esse projeto e que vai acontecer. Mas temos interesse e estamos cientes. Então, a gente vai falar mais para frente sobre as documentações, mas só dando um spoiler aqui. Aí, você também vai falar alguns detalhes técnicos do seu produto principal. Por exemplo, eu estou fazendo um espetáculo, então quantos minutos tem? Aqui a gente está criando um espetáculo, mas se fosse um filme, por exemplo, você pode falar se é um curta, é um médio, é um longa, o tempo estimado. Mas nossa, passou 5 minutos. Tudo bem. Está dentro da categoria dele ainda, está valendo. O que eu digo a categoria o edital provavelmente ele vai definir o que é um curta-metragem, o que é um médio, o que é um longa. Então, se ele está definindo que é no mínimo 70 minutos, você não pode fazer menos se você prometeu entregar um longa. Se você prometeu entregar um curta, você não pode fazer mais do que 15, provavelmente. Então, é isso que você tem que ter em mente, de seguir o parâmetro mínimo dado pelo edital. Mas não precisa ser tão à risca, segundo por segundo do que está ali. É lógico que a gente vai buscar sempre cumprir tudo que está ali, mas adaptações acontecem na realização. Então, na hora de escrever, não fiquem tão aflitos em fazer algo que, meu Deus, eu preciso exatamente fazer aquilo. Não, talvez você não consiga fazer exatamente aquilo, mas você vai fazer de tudo para que não haja nenhum prejuízo na realização. Então, você pode colocar dados como é colorido, é preto e branco, o som é estéreo ou é mono, eu vou filmar em 4K, em 6K, eu vou filmar, sei lá, em Super 8. Você vai colocar todo esse detalhamento ali. Vai colocar, então, as outras ações. Aqui a gente falou do produto principal, produto secundário, as medidas de acessibilidade. Vai colocar outras ações que o projeto possa ter, como contrapartida. A gente vai fazer teste de elenco para selecionar a nossa equipe. O nosso elenco, parte do elenco é convidado, parte vai ser selecionado por teste de elenco. A gente pode colocar também, é importante colocar, principalmente quando a gente fala de produto audiovisual, ou de produtos que vão ter um resultado de uma mídia física ou uma mídia que não é uma arte de presença, ou seja, não é teatro, dança, não é cênicas, né? Não é circo. A gente tem um resultado de um produto que pode continuar. Então, a gente pode falar sobre a distribuição desse produto. Eu tenho um filme, ele vai participar de festivais e depois a gente vai tentar a tratativa para licenciamento de venda para streaming ou para TV por assinatura. Ou a gente vai, depois de um ano de festivais, a gente vai colocar na internet. Ou não, nossa janela já vai ser a internet. Ou vai ser festivais e sala de cinema. Enfim, você tem que colocar ali já o resultado do produto. Para além do produto, é interessante você pensar nessa carreira que ele vai ter, né? Principalmente quando você tem esses produtos de mídia física. Então, se você tem um livro, por exemplo, também, com 3.000 tiragens, 3.000 cópias na tiragem inicial, o que você vai fazer? Para onde vão essas 3.000? Vão ser comercializadas? Qual o valor dos produtos, né? Se eu vou fazer uma temporada de um espetáculo, qual o valor dos ingressos? Já coloca aqui. E nesse momento você vai fazer um grande resumo de uma maneira organizada, lógica, gostosa de ler. Você pode citar a história, você pode citar pessoas relevantes ou a trajetória da sua equipe, como eu falei, se for necessário. Pense que aqui ele é o grande todo. Ele é quase uma bíblia do seu projeto. Aqui a gente vai ler sabendo tudo. É o texto que você vai começar escrevendo. Eu sugiro começar escrevendo em formato de tópico. Então aqui eu vou falar sobre tal coisa, tal coisa. Aqui eu vou falar sobre o produto secundário, aqui acessibilidade, aqui, enfim, organizar, logicamente, colocar as informações e depois você volta nele, vai ser o último texto que você vai fazer com as informações atualizadas, porque até lá já mudou tudo. E aí você, com essas novas informações, faz em formato de parágrafo. Essa é a nossa apresentação. Agora a gente vai falar sobre o resumo. O resumo, ele é quase uma apresentação, porém ele é mais resumido. Ele é usado, por exemplo, na Lei Rouanet. Na Lei Rouanet, o resumo tem até 5 linhas, então ele é bem curtinho. Na Lei Rouanet, a gente, por exemplo, não coloca o teatro que vai acontecer, não coloca a data, não coloca muitas informações. Se você colocar eles, inclusive, manda uma diligência pedindo para você tirar, porque eles querem
só quais são os produtos e as ações. Ponto. De maneira resumida. Muito resumida. Outros editais que pedem, por exemplo, edital estadual, municipal, que pedem resumo no lugar de apresentação ou até mesmo complementando a apresentação, você vai colocar de uma maneira bem enxugada tudo isso que a gente falou, sem falar da história. Você vai falar só sobre os produtos. Não vai falar trajetória, não vai falar de uma maneira resumida. Vejam, é importante a gente entender se o nosso edital está pedindo apresentação, ou se ele está pedindo resumo e sinopse, ou se ele está pedindo só resumo. Não tem sinopse. Nesse caso, a gente vai seguir, se ele não pede sinopse, se ele tem só o resumo e não tem apresentação, é igualzinho, mudou só o título. É a mesma coisa que a gente falou aqui, é a mesma coisa. Tudo que você colocou na apresentação é o seu resumo. Caso não, caso ele tenha um campo separado para sinopse, você vai deixar aqui de maneira detalhada tudo que a gente falou, bem resumida, e a história fica à parte. Você não vai falar sobre a história, porque você vai ter um campo para falar da história. Então, você vai falar aqui sobre o seu produto, sobre as suas ações, sobre os seus produtos secundários, mas não vai falar nada sobre a história, porque você vai ter um campo para isso. Agora, se ele não tem esse campo de sinopse, você vai colocar, se necessário, costuradas as informações. Então, eu estou aqui falando... vamos usar o exemplo de A Gaivota. Eu estou montando aqui a peça de Chekhov e aí eu começo falando que é uma montagem que dá continuidade à pesquisa de textos clássicos da companhia. Isso na minha apresentação ou no meu resumo, quando não há sinopse. E que, para continuar, a gente vai seguir agora com uma montagem de A Gaivota, e que tararau, e vai contando a história. Posso colocar entre parênteses lá, Fernanda Montenegro estrelando, e coloco as personagens entre parênteses ali, quem vai fazer, contando a história de uma maneira muito resumida, mas integrando o meu projeto ali, a minha apresentação, o meu resumo. Mas se ele tem um campo de sinopse, por que eu vou contar a história da gaivota aqui, se eu tenho um campo para contar a história da gaivota? Então não, eu vou deixar só o meu produto, e ali na minha sinopse eu vou falar sobre a história. Aí eu não falo nada do produto, eu não falo, porque é importante montar esse espetáculo, porque tá. Não, eu só vou falar a história da peça. Então eu vou colocar ali na sinopse que a história narra a história do personagem X, que vai para... tem um dilema com a mãe dele, que é um conflito, porque ele é um artista, e ele escreve, e a mãe é uma atriz famosa. Então, você vai contar a história ali. Se você tem mais de um produto com sinopses diferentes, por exemplo, eu fiz uma websérie, eu tenho a sinopse total, né, do programa, mas eu tenho também por episódio. Você pode colocar a sinopse geral e a sinopse por episódio também, sinalizando, claro, porque ninguém adivinha qual é o seu episódio, enfim, qual é o produto que você está descrevendo. A Rouanet, inclusive, pede isso, que você coloque sinopse por produto. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre essa aula, é só deixar a sua dúvida nos comentários aqui no campo de comentários e a gente vai responder assim que puder. A gente se encontra daqui a pouquinho na próxima aula, onde a gente vai aprender sobre objetivos gerais e secundários.